antes de você começar a sua caminhada até o dia de Cristo, entenda: Jesus foi um homem de oração. Jesus orou quando criança, Jesus orou para começar o ministério, Jesus orou quando tentaram aclamá-lo como rei, Jesus orou no Getsemane, Jesus orou na cruz, e a Bíblia diz que ele ora até hoje, pois ele está à direita de Deus, orando por nós. Não vai ter pregação no céu, mas com certeza haverá orações. Se você não se habituar urgentemente à oração, escute bem o que eu vou te dizer: qualquer crente que não estiver na oração daqui a alguns dias não irá ficar de pé diante da terrível apostasia. Você será levado pelos ventos de doutrina. O espírito da justiça própria e rebelião de Adão dentro do coração das pessoas irá sucumbir você. Somente aqueles que estiverem com a sua vida de oração em dia permanecerão em pé. Então cuidado com o que você lê. Aquilo que você lê pode parecer sentido para você, porque afaga a justiça própria. O negócio é fé, não sei o que, não tem que orar. Bom, você já sabe que isso não pode vir de Deus. Mas eu gostaria de ensinar a você aqui, porque você vai passar por isso, sobre as 4 fases em toda a vida de oração. Sabe, ninguém me disse isso. E foi muito doído para mim no início eu ter que aprender essas fases da oração. A primeira fase eu chamarei de oração normal, insistente. Essa é a oração de todo aquele que quer orar, mas ainda não atingiu a maturidade espiritual para ser eu brinco, um orador profissional. Mas essa fase, ela é necessária. Por quê? Para aprender a orar, 15 minutos, 20 minutos, etc. Não vai ter, é para apenas aprender a orar. É muito importante você começar. Se você não começar a orar, você nunca vai orar. E cuidado com as desculpas que você se dá para a falta de oração. E a gente dá desculpa, usa elas, e a gente se desculpa por causa disso, daquilo outro, e etc, etc. Suas orações iniciais sempre serão ouvidas por Deus e atendidas por Ele como tentativas de oração. Escute bem. Deus leva muito a sério as suas orações iniciais como tentativa de oração. E as orações iniciais, elas servem para recebermos o espírito de oração. Olha que interessante. Você tem que orar para então receber o espírito de oração para ir orar de verdade. Essas orações iniciais são feitas com, escute isso, nossos esforços. Porém tem uma importância muito grande. O Senhor está vendo sua tentativa de orar, sua tentativa de subjugar seu corpo, de tentar colocar o seu corpo sobre escravidão, como falamos ontem, e orar sempre. Veja, orar de madrugada é tido como uma tortura. Isso é escravizar o corpo, gente. Você não tem noção. Essa noite foi muito difícil para mim. Então eu levantei 4h30. Quando eu percebi já era 8 e pedrada. Mas o meu corpo dizia, volta para a cama. Eu dizia, não, não vou. Gente, você tem que amar muito a Deus, eu vou falar. E eu falo, Senhor, eu não estou aqui de joelho para te obrigar a nada. O Senhor não me deve nada. Eu estou aqui porque eu te amo. Mas hoje está difícil. Mas ainda assim, eu não quero nenhuma troca nesse meu período com o Senhor. Mas depois Ele vem. Então não pense que você, eu estou aqui, então agora Deus vai ter que fazer. Deus não deve nada para a gente. Nada. Então essas orações iniciais, elas são feitas em primeiro lugar, iniciais, a primeira fase, com nossos esforços. Porém tem uma importância muito grande. O Senhor está vendo sua tentativa de orar, você tentando escravizar o seu corpo, e logo você vai receber o que a Bíblia chama de espírito de oração. E aí você vai orar com muito prazer. Essa primeira fase, gente, da oração é uma fase muito difícil,
porque o seu espírito não está treinado a orar. Você está treinando a carne a orar. Nem a carne e nem o espírito estão treinados a orar. Por isso você tem essa dificuldade do sono, do cansaço. O telefone toca, abre a boca, dá 20 minutos, some as palavras. Essa é a fase que oramos insistentemente, muitas vezes até sem vontade, para nos acostumarmos. Todo costume repetido várias vezes vira hábito. Vou te dizer como começou comigo. Então eu dobrava o joelho e eu conseguia orar 20 minutos, tudo que eu precisava orar. Então eu orava. Quando sumia as palavras, falei, pronto, eu orei o que tinha que orar. Levantava. Mas um dia, eu estava de joelhos, dei uns 20 e poucos minutos, eu ouvi uma voz dizendo, continue. Para quê? Em silêncio. Quando deu 1 minuto e meio, voltou as palavras. Eu comecei a orar por coisas que eu nem lembrava. Então eu continuava mais 15, 20 minutos, sumia as palavras. Aí eu ouvi a voz dizendo, continua. Quando dava mais 1, 2 minutos, voltava as palavras. Aí eu percebi, falei, diabo safadão. Eu percebi que a oração é uma guerra. O diabo tira as palavras, o Espírito Santo vem e põe as palavras. O diabo tira as palavras, o Espírito Santo põe as palavras. Então o que você faz? Continue. Vai ter um momento que vai sumir tudo, vai parecer que você orou tudo. Fique ali por mais 1, 2 minutos. O Espírito Santo vem e começa a lembrar você o que você deve orar. Falou, uau, eu não falei sobre isso. Aí o diabo vem e fala, orei. Aí parece que terminou, você tenta levantar. Continue. Ele vem e lembra. Daqui um pouco você não percebe, as horas foram embora. Isso acontece na fase inicial, insistente, para que vire hábito. E aí, quando passar ali uns 30 dias, eu disse e repito, se você orar todo dia, 1 hora por 30 dias, você irá orar até Jesus voltar. E em 30 dias sua vida muda completamente. Tudo vai mudar. Há demônios, há coisas, há ciclos de derrotas na nossa vida que só são quebradas com jejum e oração. Repetições de derrota, começa um comércio, não consegue, dá errado, com um emprego, não dá. Você não vai vencer isso se você não começar a fazer violência, que é jejum e oração. Sobre o jejum, um hábito, uma vez por mês, faz um jejum urgente de 3 dias. Faça 2 jejuns de semana de 24 horas. Vai ser bom para a sua saúde física e espiritual. Mas consagre antes. Começou o jejum, consagre ele. Terminou o jejum, consagre ele. E não quebre, isso irrita a Deus. Faça 2 vezes por semana. Uma vez por mês, um de 3 dias. Que dá... tem que ser 3 dias certinhos. Porque você vai perceber que há ciclos de derrotas na sua vida, de fracasso, de recaídas, de ataques, de nervosismos, de rejeição, de perseguição, de problemas financeiros que só serão quebrados nessas horas. Aonde a arca de Deus entrar, vai ter prosperidade. E a arca hoje é o seu quarto de oração. É lá que ele está. A segunda fase, eu vou chamar, e guarde isso aí, aqui entra o que você vai ler no livro. Fase do derretimento, ou quebrantamento. Quando você ficar insistindo em orar, todo dia, 15, 20 minutos, daqui um pouco vai dar 30, você quer ver? Quem orou hoje? Quem orou mais de 16 minutos? Viu? A pegadinha funciona. Agora, se você quer continuar nisso, continua. Se eu fosse, você aproveitava e pronto. Um dia que não deu para ser as madrugadas, faz de manhã, faz outro horário, mas você viu que é diferente. Viu só? Eu não estou aqui para fazer nada mais que isso. Eu tenho uma missão, irmão. Eu realmente entendo. Se você ouvir o pendrive, você vai ver. Eu realmente entendo que Deus me deu uma missão no mundo. Era o que Elias fazia. Quando ele ensinou o povo a orar, João Batista, Jesus disse: Senhor, obrigado por me permitir que seu servo traga o coração do povo de volta ao Senhor.
voltem-se para mim, Joel 2:12, e isso com jejuns e oração. Orar é voltar todo o coração para Deus. Então você viu que funciona? Continue. Continue. Agora, quando você orar todos os dias por um certo período, ela vai intensificando, vai entrar uma fase na sua vida. Eu vou te alertar, preste atenção nisso. Quando ele pôr fogo em você, você será derretido. Acontece um fenômeno. Toda a sua família e até você vai pensar que você está com um problema emocional, porque vai virar uma choradeira. Eu recebi um telefonema de uma pastora esses dias, uma. Pastor, não sei o que está acontecendo, eu estou muito mal. O que foi, Renato? Não sei. O senhor ensinou aqui a igreja a orar em 3 semanas, e agora eu só choro, eu não sei. Será que eu preciso procurar um médico? Eu falei, Renata, calma, você está muito bem agora. Mas o meu marido está preocupado, meus filhos. Então você vai fazer o que eu fiz. Você vai chamar seu esposo, seus filhos, vão falar, eu não estou com depressão, eu estou em fase de quebrantamento. E aí? Eu comecei a dizer para ela, vai demorar isso, porque os seus olhos agora são olhos molhados. A vida de quem ora tem os olhos lacrimejados. Você quer ver? Eu sei quem ora e quem não ora. Quem ora não tem olho fundo e seco. Os olhos estão sempre molhados, porque ele começa durante o dia com Deus e ele passa o resto do dia pensando nele. Então agora ela chamou a família e disse, olha, aconteceu isso, o Senhor está me derretendo, estou numa fase de derretimento. E o marido e os filhos entenderam. Então ela está cozinhando, eu tenho que voltar para o quarto. Então ela queria voltar para o quarto para estar com Deus. É um período tão tremendo que você está ali no quarto, você fala, Senhor, eu não quero ir lá fora, eu não quero vender livro, eu não quero nem pregar, deixa eu ficar aqui. Aí a hora que o Senhor fala assim, agora que você tem que ir para lá. É o momento do derretimento que você só quer ele tocou em você. Você está tendo uma visitação dele. E isso acontece quando você tem o espírito de oração. E o espírito de oração, o Espírito Santo, ele vai destroçar você. Por quê? Ele vai queimar tudo que for madeira, feno e palha. Ele está queimando a vela. A voz de Deus tem 2 tons e 2 sentidos. Jeremias disse que ela é uma marreta. Joel disse que ela é o fogo. Para coração de pedra precisa de marreta. Para coração de carne precisa de fogo. Porque coração de pedra não pega fogo. O problema é que a marreta quebra. É quando ele machuca. É quando ele tira. É quando perde emprego. É porque Deus está falando. O cara não quebra, ele está batendo nele. Pá, pá, pá. Eu, quando a coisa está ficando complicada, eu falo assim, eu não preciso da marreta, já entendi. Basta o fogo, eu já entendi. Porque a marreta, aí filho fica doente, problema, porque o cara está com o coração tão duro, que é só a marreta para quebrar. Coração de pedra não pega fogo. Então o derretimento é isso. É a pessoa quebrantada diante de Deus. Quebrantamento é uma função necessária para o adorador. Deus não gosta de gente seca. A presença dele deve nos constranger, deve nos quebrantar. Então quando você entrar na fase do derretimento, estou te ensinando já, você se sentirá destruído. Minha esposa falava para o Jean, olha, veja bem, Jean, seu pai deve estar com depressão. Vamos, e falava só os dois, vamos dar um jeito, procurar um médico. Ele está calado, fica só naquele quarto lá agora, e sai. Eu sou bem ranhento, então eu ponho uma toalha e começa, e fica aquela poça. E a fase do derretimento.
E quando você entra nela, logo que você dobra o joelho, você já começa, não precisa falar nada, já vem as lágrimas. É a segunda fase da sua vida de oração. É quando ele vem, queima a madeira, feno e palha, ele derrete. Porque ele começa a mostrar tanta coisa em você, que você fala, não é possível que eu sou salvo. E aí ele vai queimando tudo, vai queimando tudo, vai queimando tudo, derretendo, vai derretendo tudo. Veja bem, oração é queima. Vou dizer de novo, escute bem. Oração é queima. Queima de quê? É nessa fase do derretimento, do quebrantamento, que acontece a queima do ego. O que é ego? Ego é toda a totalidade da natureza terrena caída. Tudo que é em você de ruim é ego. Ou seja, ego é toda futilidade. Ainda que não seja pecado ter um iPhone 13, é ego. Ainda que não seja pecado ter um relógio bom, é ego. Não é pecado, mas é toda futilidade, é ego. Há certos egos que precisam ser queimados, há outros que não faz diferença para Deus. Esse dia eu falei para Deus, Senhor, eu troco ou não troco o meu carro? Ele falou assim, o problema é seu. Deus, eu só vou te avisar se você for perder dinheiro, ou se o carro estiver estragado, etc, aí eu te falo. Mas nesse caso aí é eles por eles, você troca se você quiser. Então a coisa é que ele não vai interferir. Então ego é toda futilidade, ego é toda a totalidade dos meus sentimentos. Tudo que envolve sentimento, carne, alma, desejos, vontades é ego. Não são todos os egos pecaminosos, mas tudo que envolve a minha carne, vontade, desejo é ego. Ai, que vontade de comer um chocolate, faz parte do ego. Então o que é ego? Eu fiz aqui uma pequena lista de ego. Agora o ego defeituoso, justiça própria. A justiça própria é uma desgraça. É o cara que sempre está com a razão e nunca aceita a correção. Todo mundo humilha ele, todo mundo pisa nele. Ele não está sendo corrigido. Quando eu vou corrigir os irmãos, os meus discípulos, eu falo, gente, eu não estou brigando com você. Eu estou corrigindo, é diferente. Quando eu vou corrigir meu filho, fala, pai, não está brigando, estou corrigindo. Porque a carne não foi treinada para ser corrigida, ela foi treinada para ser bajulada. Adão não foi treinado para ter luto e correção. Ele não foi feito para ir lutar, ele não foi feito para enterrar ninguém, e nem foi feito para levar bronca. Então toda vez que a sua carne tiver algo para qual ela não foi criada, ela vai saltar. Justiça própria, orgulho, vaidades, ciúmes, razões, direitos, tudo isso é chamado simplificadamente de ego. Segura essa. Se o seu ego não for queimado, você jamais conseguirá ter uma profunda relação com o Espírito Santo. Vou dizer de novo. O que é orar? É queima do ego. A cruz tem que matar o ego. Então Deus lhe quebranta para que Ele mesmo te ouça. Porque se Ele não te quebrantar, você vai até Ele com uma oração arrogante. Então eu fui numa igreja, veja, eu fico tão maravilhado quando eu venho e vejo aqui isso aqui. Eu estava tão chateado. Compartilhei com meu amigo isso lá no início do ano, penso eu, e mandei para ele, falei, rapaz, vou falar com você, você me entende. Eu estou muito triste, porque o Espírito Santo me deu isso para pregar em alguns 2 anos. E veja, eu estou pregando a mesma coisa de forma diferente há quase 3 anos. É tudo uma reciclagem. Mas eu vou em algumas igrejas e volto depois, você vê a igreja sempre cheia do Espírito, motivada igual aqui, igual lá no Marquinhos, entre outras. Mas tem lugar que eu passei aí, cheguei e estava pior.
Tinha jovens se drogando, jovens, virou um oba-oba. Começaram bem e virou um oba-oba. E eu fiquei tão triste, tão triste. Eu comecei a ver, falei, gente, tem lugar que o povo não quer avivamento, quer movimento. É porque está sem a pandemia, está na pandemia, o povo está desanimado. Traz o pastor Hernani aqui para dar um up na igreja. Aí o povo volta para a igreja, não, agora não precisa mais de você. Então eu comecei a ficar tão triste, tão triste. Que aí eu cheguei a Deus e falei assim, Senhor, não está funcionando. Eu não vou falar o que eu penso, porque eu tenho muito temor do Senhor. Eu falei para Deus. Ele falou, mas pode falar. Eu falei, não, eu não vou falar, mas eu estou triste. Tá bom. Cheguei, entrei no avião. No avião de Londres para Milão. Foi quando veio o livro. A hora que eu sentei, escuta isso. Você vai ler isso tudinho. Sentou do meu lado um moço com capu. Estava frio. Eu na saída de emergência e ele na outra ponta. E tudo bem, sentou ali do lado. A mulher veio fazer o speed. E ela vem até o meio. Então normalmente ela pede ajuda para quem está sentado ou põe em cima. Ela foi e pôs no banco. Ela não viu que tinha alguém ali. A hora que ela fez isso, eu falei, eu estava vendo aquele homem ali, mais ninguém. Quando ela fez isso, ele estava aqui, fez assim, olhou para mim. Não havia um rosto, era só um capu. Ele disse, você está magoado, né? Você está sem coragem de falar. Eu falei assim, eu tenho muito temor para falar o que eu estou pensando. Mas eu estou, porque o Senhor me deu uma mensagem. O Senhor me apareceu, falou, eu vou te levar para trazer os corações de volta. Mas eu estou indo, Senhor, e em muitos lugares o que eu estou vendo é que não está acontecendo. Ele falou assim, eu vou te dizer uma coisa. Jonas pregou em Nínive, Nínive mudou. Jeremias pregou em Jerusalém, Jerusalém não mudou. Tem 3 tipos de pessoas que te escutam aqui dentro do avião. Ele disse, as que ouvem mudam na hora, as que ouvem demoram a mudar, e as que ouvem nunca mais mudarão. Falei, então por que o Senhor está me mandando pregar? Para que elas fiquem desculpáveis. Há lugares que eu te levo para tratar eles. Nunca mais terão desculpas. Falei, mas Senhor, então é caso perdido. Ele falou, essa oração é arrogante. Você está dizendo que tudo que você está fazendo é perdido. Isso é uma oração arrogante. Sou eu que faço a obra, então por que é perdido? Falei, tá, o que eu faço? Ele falou assim, muitos líderes têm vícios, constroem muitos ídolos no coração. É vários tipos de ídolos. Eles tentam, mas não conseguem. Falei, então o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, foca nas crianças. A hora que ele falou, opa. Ele falou, de 10 a 15 anos, daqui 10 a 15, 20 anos, eles serão os avivalistas. Então, taca fogo. Você é uma vela que vai ficar pondo fogo nas outras velas. Irmão, eu já estava angustiado, eu não prestava para mais nada. E a hora que ele falou assim, eu vou levantar uma geração diferente. É a geração daqueles que buscam o Senhor. Acabou, irmão. Para mim, acabou. Mas antes dele fazer isso, ele me derreteu completamente. Porque senão eu não ouviria a voz dele. Então ele foi me derretendo. As jovens que estão tão derretidas que o pai bateu na porta do jovem. O rapaz que era um bandista e falou assim, vem assistir uma série, vem jogar um videogame, você está muito tempo nesse quarto. O menino já estava orando 4 horas. Falei, tem que tratar os pais. Aí chamou o pastor, pastor, estou preocupado, eu acho que meu filho está meio fanático. Agora é só ler Bíblia, ora, ler Bíblia, ora. E o pastor falou assim, ele está falando palavrão? Não. Está gritando? Não. Está desobedecendo? Não. Porque antes era terrível. Então fica quieto, irmão. Deixa o menino. Então você vai ter experiências com o Senhor, mas elas só irão acontecer depois que Ele te derreter. Então olha aqui, jovem, criança, todos vocês, quando você tem aquela sensação de um choro incontrolável, é Ele derretendo, você não tem que segurar.
A Bíblia chama isso de coração quebrantado. Os olhos molham na hora, ele quebra, ele derrete, ele massacra a gente. E por que Deus faz isso? Para que ele possibilite que ele mesmo te ouça. Porque se você não tiver um coração quebrantado, ele não vai te ouvir. Por quê? Porque orgulhoso não é atendido. É um coração quebrantado e contrito, derretido, que o Senhor não despreza, mas ele resiste quem? Então o orgulhoso ora, em vez de receber o milagre, ele faz é perder. Porque suas orações são arrogantes, cheias de justiça própria. Se aquela fulana fez, eu não acho isso justo, ele vai orar com Deus, cheio de justiça, cheio de arrogância a oração. Então você já viu gente dizendo assim, ó, se o senhor não fizer isso, eu também não volto na igreja mais. O tipo, como se Deus devesse algo para ele. São orações arrogantes. Para que a oração seja plenamente atendida por Deus, tem que haver, escute, desistência do ego. Vou repetir. Para que a sua oração seja prontamente, orou e atendida, tem que haver desistência do ego. No ego, da justiça própria, do orgulho, da avareza, da vingança, do revanchismo, da raiva, da fúria. Isso demora, mas tem que haver. A oração verdadeira exige de quem ora o completo abandono do ego. Vamos ver aqui Apocalipse 8, versículo 3. Apocalipse 8, versículo 3. Ele colocou o derretimento dos céus, é o derretimento dos servos. Mas ficou bom dos céus também. Apocalipse 8, versículo 3. Observe esse texto aqui. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Lembra que eu falei a você que um anjo pega as suas orações e leva para o incensário? Olha aqui, ó. Continua. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha dentro do altar. Olha que coisa poderosa. Todas as suas orações verdadeiras são recolhidas toda hora que você ora e põe do lado do trono de Deus. E esse altar é chamado de altar de ouro. É onde todas as orações são colocadas lá. E o Senhor acompanha cada uma delas. Notem que João fala da oração como um incenso, cuja fumaça sobe diante de Deus e é recebida por Ele. Lembra o tabernáculo agora. Então, quando você for ao Senhor, derrame seu coração e sua alma na presença dEle, para subir. É assim que a fumaça sobre a Ele. Notem que a figura da oração aqui é queimar um incenso. Essa fumaça é a oração. Entendeu o que eu disse? O incenso é nossa oração e a fumaça é a nossa alma. Aquele incenso sendo queimado é a oração. A fumaça subindo é a alma, é o ego, é a futilidade. Ou seja, a fumaça só sobe quando o incenso é derretido. Então a oração é o derretimento do ego, o derretimento do coração, o derretimento da alma diante de Deus. Na oração, a alma precisa subir a Deus como sacrifício. Veja Romanos 12, versículo 1. Romanos 12 e 1. Você vai entender o que é oração. Vamos ler todos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso. Orar é culto sem plateia, na realidade com a maior de todas. Paulo diz então que o corpo oferecido é um culto, é um sacrifício. Por isso que não existe sacrifício sem queima de ego.
O que você oferece no altar da sua oração é o seu ego. Senhor, eu vou pedir perdão como sacrifício, eu preciso me humilhar. Ah, mas eu tenho a razão. Você tem que sacrificar sua razão. É por isso que eu não gosto de pregações modernas dos coaches, porque eles alimentam a justiça própria da pessoa, faz ela se amar ainda mais. Em vez da pessoa ofertar a Deus a justiça própria, ela faz se encher de justiça própria. E aí atrapalha todo o processo do Espírito Santo. Paulo diz: apresente os vossos corpos como sacrifício. Ele está falando do derretimento. Agora eu te pergunto: como a alma sobe a Deus? Oh meu Deus! Você tem que entender que a alma também precisa subir a Deus. É o vosso espírito, corpo e alma que devem ser santificados. O espírito já quer orar, é a carne e a futilidade que não. Então como que a alma sobe a Deus? Só quando a alma é derretida que ela sobe a Deus. Oração é quando sua alma é completamente derramada, queimada diante do Senhor. Ana diz em 1 Samuel 1,15: eu estava derretendo, derramando a minha alma perante o Senhor. Esse derramar da alma perante o Senhor é um incenso, e esse incenso é uma entrega total do ego a Deus. O incenso oferecido pelos magos, depositado aos pés de Jesus, é um retrato da oração e adoração que fazemos a Ele diariamente. Sabe, quem não tem nada para dar a Deus em oração, tem que se dar a Ele. Tem uma música bonita: eu não trouxe nada, eu não trouxe nada. É verdade, Senhor, eu falo: Senhor, eu não trouxe nada. Então eu vou me dar para o Senhor aqui, porque eu não tenho nada para dar agora. O que você pode dar a um Deus que tem tudo? Filho meu, dá-me o seu. Então o que é oração em sua segunda fase, meus queridos? Oração em sua segunda fase é o mais profundo nível de quebrantamento diante de Deus. É o entusiasmo do amor, é a alma derretida, é a entrega de todo o ego. Orar, depois que você aprendeu, é um derretimento total. Oração são duas coisas: elevação e dissolução. A oração em sua segunda fase dissolve o ego, porque queima, é a fumaça que sobe, e eleva a alma a Deus, é a fumaça subindo. Então dissolve você e eleva a alma. É a alma que é o sacrifício, gente. O espírito já é dele. Então é a alma que ele queima diante do altar. Esse derretimento, essa queima de ego que fazem com que a alma suba ao Senhor. Quanto mais lágrimas cair, mais derretimento, mais sacrifício chega no céu. Essa é uma geração de olhos secos. Não podemos ter. Por isso que Evan Roberts orava: quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. Porque Deus só pode usar o homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. A oração mais perigosa que alguém pode fazer é: dobra minha vida, Senhor, quebranta-me, Senhor. Porque quando você chegar diante de Deus quebrantado, já não tem mais a primeira fase, você já vai direto para o candelabro. A gente aprende a fazer o atalho da oração. Antes você cumpria certinho, começava pedindo perdão, depois se santificando, e aí entrava no tabernáculo. Agora quando você aprende a orar, você pula outra fase. Por quê? Quando você está quebrantado, ele vem com uma correção tão amorosa, que até o arrependimento é diferente. Você se sente tão pecador, mas você não se sente acusado. Como é maravilhoso.
Bom, quando eu cheguei na Argentina, antes de ir para pregar, eu vi o tamanho daquele local. Falei, meu Deus, vai ter tanta gente nesse negócio. Estendi, falei, ó, eu já orei de manhã, mas eu sabia que eu tinha que orar mais, que para mim era uma pressão muito grande. Estendi a minha toalha. E quando eu chego e não estendo, o Espírito Santo, eu falei, você não vai estender para mim um tapete, não? Ele gosta de rotina, gente. Se você construir uma rotina diferente da minha, da sua, ele vai contar com ela. Já aconteceu de eu não ir ouvir um assovio assim, ó. Você criou uma rotina para ele, ele vai contar com ela. Ele vai saber que você priorizou ele, então ele vai contar com aquilo. Aí a hora que eu deitei, eu disse só uma coisa, eu falei, Senhor, eu sou seu jumentinho só. Aquele que Jesus montou, eu me sinto assim. Como pode usar, a única coisa que eu disse, como pode usar alguém tão débil como eu? Gente, não me lembro de mais nada. Eu não tinha mais nenhuma palavra para dizer, de tantas lágrimas. Quando eu disse para ele, não sou nada, parecia que eu estava dentro de uma nuvem de glória. Parecia que eu estava envolvido de um amor tão grande. E ele queria agora me convencer que, não, você é muito sim para mim, isso é muito importante. Então um dia um discípulo meu me disse assim, pastor, o senhor vai me pôr para pregar, o senhor acha que eu tenho capacidade? Eu falei, não, por isso mesmo que eu vou te colocar. Você não tem capacidade nenhuma. Por isso que eu disse que o segredo é sempre achar que você não merece estar onde você está. A justiça própria acha que você é o melhor que canta, você é o melhor líder, mas a vida com o Senhor faz você falar assim, olha, apesar de mim. Fui convidado, escute bem, eu tinha passado por uma humilhação tão grande esses dias, tão grande, que eu estava azedo. Quando eu falei com meu amigo, falei, eu vou falar só com você, azedo, sabe o coração azedando? Falei, eu vou falar com você, não vai resolver muito falar com você, mas falei, e agora eu vou orar. E eu já orei tanto por isso, que chegou uma hora que o Espírito Santo falou assim, de novo essa história? E o meu coração estava azedo. Ele falou assim, mas você está aqui se humilhando. Eu falei, Senhor, tira do meu coração isso. O Senhor nunca me prometeu nada disso, então eu nem mereço estar fazendo o que estou fazendo. E eu realmente, irmão, 3 horas da manhã meu telefone toca. Pastor Ezenete, um evento aqui em Brasília chamado Ação Brasil. Todos os pregadores do Brasil, e tudo que é cantor diante do trono, os mais importantes. O presidente da república estava lá, todos os ministros estavam lá, na arena da Sara, nossa terra. Eu nunca vi essa irmã, nunca conversei com ela, agora nos tornamos grandes amigos. Uma mulher de oração, mulher de Deus. Eles estavam reunidos, que tinham que achar um avivalista para fechar o evento. Então colocaram na mesa o nome de Benny Hinn, Randy Clark, Michael Cooley, tantos, um monte. Eles podiam levar o que eles quisessem. E a Zenete dizia, não é isso aí. O Espírito Santo falou que não é, vamos orar mais um pouco. E orando, o Espírito Santo deu o meu nome na boca dela. Fulano. Quem que é ele, Espírito Santo? O Espírito Santo falou para ela, não importa que você conheça ou não, eu conheço. Ela falou assim, se é de Deus eu vou ligar, vai estar orando. Ela ligou. E eu estava prostrado. Falei, pastora, você me perdoa, eu não posso falar com você agora. De manhã você me liga. Eu estou com o meu Senhor agora. Depois só me liga. Aí ela ligou de manhã. Pastor, nós tivemos dezenas de homens de Deus por uma semana orando. Um evento. Gente, nós fomos com 4.000 pessoas para frente da esplanada do lado da STF. Era o que? 3 horas da manhã. Orando e batendo pandeiro. Parecia a vigília de monte. Mas foi uma coisa sobrenatural. Havia milhares de pessoas, eu fui o último. Ela olhou para mim e disse, olha, nem sei seu nome direito. E o pastor Márcio falou para ela, Zenete, mas você conhece esse menino? Eu falei, eu não tenho que conhecer nada não, pastor Márcio. O Espírito Santo falou que é ele que conhece. Aí eu cheguei e vi o pastor Márcio, olhou e falou assim, uau. Eu falei, pastora, foi Deus que me trouxe aqui. E a hora que eu cheguei lá, o Espírito Santo falou assim, toda vez que você ofertar sua justiça própria, eu lhe exalto no outro dia.
Você só precisa vir para a cruz. Não azede. Você não ganha nada comigo com coração azedo. Oferta o ego, queima a justiça própria, e eu vou te usar. Todos os pregadores tinham 40 minutos. Ela falou, ela e o pastor Márcio falou assim: você tem 1h30, pastor, porque nós queremos avivamento agora. Todas as crianças foram cheias do Espírito Santo. Nem meu nome ela falou no microfone. Aí teve uma irmã que falou assim: você é o avivalista sem nome? Eu falei, tá tudo bem. Porque no reino espiritual toda homenagem ela é póstuma. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Então Deus vai honrar o cara depois que morre. Deixa eu falar, a glória sempre é dele. Tem uma mulher aí chamada Jeanne Guyon, Madame Guyon. Essa mulher me destrói. Ela influenciou John Wesley, Suzanne Wesley. Você não vai achar livro dela não, é de 1600 alguma coisa. Ela ficou presa 14 anos. Ela é surreal. Eu leio aquele negócio, eu jogo no chão, eu não sou crente. Dá vontade de gritar, arrancar o cabelo. Mas ninguém nunca ouviu falar dessa mulher. Hoje todo mundo ouve falar. Ela não era famosa na época dela. Nenhum dos avivalistas eram famosos em suas épocas. Todas as homenagens são póstumas. O negócio de Deus é para lá, gente. Olha para essas crianças. Todas elas vão influenciar algo daqui a alguns anos. Vão ressuscitar mortos. Essa menina aqui, ó, Deus vai dar uma nação para ela. Mas nós precisamos entender que essa é a pior geração do mundo, mas também é a mais profética. Por isso que avivamento é o contra-ataque de Deus aos ataques da sua igreja. O diabo já está com tudo montado contra essa geração. Deus já está com tudo montado contra o diabo. Então Deus tem que quebrar-nos para nos usar. Porque veja, o que eu vou dizer é a coisa mais pesada que você já ouviu. Se você não se tornar santo no ministério, você vai para o inferno por causa dele. Se o ministério não te santificar, você vai para o inferno por causa dele. Não tem meio termo. Você está muito perto. Lúcifer estava tão perto de Deus que ele virou Lúcifer em vez de um anjo melhor. Quanto mais perto de experiências com o Senhor, ou você vai ficar ainda mais usado por ele, ou vai virar um feiticeiro. Porque a presença de Deus não tem intenção em satisfazer você. Quanto mais perto dele, mais fome dele. Não satisfeito, é mais e mais e mais e mais. Você sabe que tem mais, é mais profundo. Porque revelações sobrenaturais não estarão em mentes superficiais. Revelações profundas não estarão em corações rasos. As coisas de Deus estão tão escondidas que você vai ter que sacrificar seu corpo. Tem que ser um sacrifício vivo. Fala, Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu estou como se fosse uma tortura, mas eu estou aqui por causa do Senhor. O Senhor vai vir ou não? Teve um rapaz que escreveu na rede social falando de mim, vídeo, né? Se esse pastor for a metade do que ele diz aí, ele nem devia estar na terra mais. Não. Ainda não me chamar de Beuzebu. Não tem problema. Fariseu já somos. Mas o meu negócio é com Jesus, gente. Eu sei que você é apaixonado por Jesus. Eu sei que tem muita gente apaixonada. Eu duvido que você é mais do que eu. Eu vi o rosto dele. A maior revelação de todas. Paulo viu, Estevão viu, Daniel viu e caiu, viu como ancião de dia, João viu e caiu feito morto. Quando você o vir, acabou a sua vida. A
alma só sobe quando queimamos o ego, entregando a Ele ao poder aniquilador do amor dEle. Na oração, em sua segunda fase, acontecem algumas coisas. Primeira, nos vemos mais errados do que pensávamos. Matou a justiça própria. Segundo, somos completamente altruístas. Você pensa mais no próximo do que em você. Terceiro, completamente sem justiça própria. Você sempre está errado, mesmo estando certo. Somos completamente quebrantados. Eu esqueci um negócio no hotel em Goiânia agora, um negócio caro, e ficou no quarto. As camareiras achou. Agora minha esposa ligou, quando foi lá veio um do Paraguai, trocaram. Eu falei, eu vou passar lá em Goiânia. O Espírito Santo falou assim, não vai não, vai dar briga, você vai ter ataque de ira e vai me ferir. Falei para minha esposa, pode falar e deixa para lá. Falei, mas era caro. Falei, não, deixa para lá. Isso aí é um laço do diabo para fazer entristecer o Espírito Santo, e eu vou ficar triste depois, que vai me dar ataque de ira, porque eu estou com a razão. Eles acharam o negócio e trocaram por um falsificado. Um hotel de 5 estrelas. Olha, eu estou com a razão, mas eu já saquei do diabo. Ele me pega quando eu estou certo. Entendeu? Nós passamos a agir com base na obra do Espírito em nossa vida. É isso que a Bíblia chama de nascer do Espírito. Nesse momento a carne não tem mais poder em nossa vida, nenhum poder. Nosso ego passa a sofrer um absurdo derretimento, e isso sobe ao Senhor como fumaça, como fragrância. E esse é o culto que Paulo fala, que é o sacrifício que Deus aceita. Essa queima, esse derretimento é essencial e imprescindível, que se você quiser experimentar o Espírito no mais profundo, precisa queimar. É somente pela total aniquilação. Veja que o que eu estou pregando é tudo contrário do que a teologia moderna ensina. Você é bom, você é não. Você não é. Você é um jumentinho. Nós somos caídos, nós somos dependentes da graça, do amor dele. Mas ele nos dá tanto amor, que até o pecado que ele mostra, eu não me sinto culpado, eu me sinto amado. Ele tira com todo amor aquilo. Mas a minha justiça própria, vem com aquele espírito adâmico. O Senhor me mandou embora de casa, eu fui exilado. Por quê? A orfandade, a rejeição está no coração de todos, porque fomos rejeitados lá no jardim. Estamos fora de casa, estamos no exílio. Quando eu cheguei na Colômbia, eu vi aquela multidão. O Espírito Santo parou na minha frente, falou assim, diga. Eu fico com o olho fechado, o quê? Diga se eu não sou fiel. Sou ou não sou fiel? Sou. Então diga a palavra que eu mais gosto de ouvir. O Espírito Santo falou. Falei, eu sei o que o Senhor mais gosta de ouvir, porque eu falo, eu te conheço e o Senhor me conhece. O Senhor me seduziu e eu me deixei ser seduzido. Então fala o que eu mais gosto. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Essa que eu gosto. É o que eu mais gosto de ouvir, porque é o que o diabo quer provar. Deus não é bom, pois Deus ama. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então eu já começo. O Senhor gosta? Agora diga o Senhor para mim o que eu mais gosto de ouvir. Quero ver se o Senhor sabe. Sei. Então fala, eu sou seu pai. Essa é a minha relação com ele. Nós estamos numa confraternização ali, não há interesses. Nós estamos em comunhão. O Senhor é bom. O Senhor e a sua misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para
para sempre. Vamos fazer isso alto. O Senhor é bom. É o que Ele mais ama ouvir. O Senhor é bom, e a sua misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. O Senhor é bom. Mais alto que você puder. O Senhor é bom. Você não tem noção. Ele me disse agora. Olha como eu gosto de ouvir isso. O Senhor, porque Ele é um bom Pai. Ele nos rege porque o nosso coração é diabólico e não deixa sentir o amor dEle. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai cantar o mais alto que você já cantou. O Senhor é bom. Você vai ouvir os anjos juntos. O Senhor é bom, e a sua misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, aleluia.
precisa ouvir o que eu vou dizer, senão o diabo te pega na esquina depois que você for quebrantado. Total atenção, essa é a parte mais importante. Escute isso. Você precisa ouvir isso. Eu sei que já estamos derretidos aqui, mas você precisa ouvir isso. Toda pessoa, depois de longos períodos de quebrantamento e lágrimas, passam por um longo período de sequidão. Salmo 84, versículo 6 nos mostra que logo depois de um quebrantamento, existe um período na minha vida de oração chamado aridez. Imagine você está vindo de um quebrantamento de muitas lágrimas, mas depois passa tudo. Você ora e não sente mais. Você vai perguntar: Senhor, o que eu fiz? Você não fez nada. Estou te falando, ninguém me ensinou isso. Para mim foi muito difícil. Você toda vez que vai orar, você está quebrantado, mas agora você vai orar e as lágrimas não vêm. Você vai passar por isso. Escute o que eu estou te falando. Você vai passar por isso. Essa fase, escute, porque você vai começar o quebrantamento e você vai passar pela aridez. Não é que você não está sentindo a presença, você não está sentindo a sensação dela, mas ela não vem do diabo, ela vem do próprio Deus. Por que que Deus faz isso? Essa é a fase mais dolorida de todas que eu aprendi às duras penas. Imagine você está cheio de Deus, orando, e é claro, se você está com aquela presença, você vai vir todo dia porque é gostoso, mas de repente Ele seca seus olhos, e a nossa reação é desistir. E é aqui que está o segredo. A presença de Deus traz um prazer. Não tem um dia que você não se levanta em frangalhos, mas de repente tudo para. Ei, presta atenção. Isso é muito importante, porque o diabo pega as pessoas na curva. Todos eles existem nessa hora. Tente se controlar. Isso é racional agora. Você vai receber um espírito de oração, e depois o diabo vai usar o período da aridez. Veja, eu estou vendo você está chorando, mas terá uma hora que não vai vir. O que você vai fazer? Você diz: eu não senti a presença de Deus, e normalmente você diz: não está fluindo. Veja, eu estou te ensinando o que Deus me ensinou. Notem que a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que nos leva à sequidão, à aridez, o deserto. Isso pode durar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, depois volta às lágrimas de novo, mas vai passar. Nessa fase não sentimos, não resolve esforço, não adianta forçar. Por isso você se sente só. Deus chamou Moisés para falar com ele justamente nesse momento. Era 40 dias, mas Deus só falou com Moisés no final dos 40. Imagina, ele ficou lá sozinho, sem sentir nada. Minha experiência. Por que Deus nos leva à aridez? Guarda aí. Precisamos ser treinados a não andar por sentimento. Segundo, precisamos orar com a mesma intensidade, o mesmo tempo, ainda sem sentir nada. Ele está treinando a carne a não esperar sentir. É rotina e disciplina. Agora, se sentir toda vez é gostoso, é prazer. Terceiro, por isso continua sendo morte do ego. Quarto, precisamos aprender a passar a próxima fase na oração. Só depois de passar pelo deserto que se aprende a constância. Agora entenda, Deus é um Deus que sempre se esconde. E por que Deus faz isso? Porque só tem um propósito em Deus se esconder: tirar você da preguiça. Quando a sua vida de oração vai virando um continuismo, Ele tem que refazer ela. Aí vem a aridez. Ela vem 1, 2, 3, 4 vezes no mês, 3 vezes no ano. Às vezes 1 semana, 2 semanas você está mas amanhã você não sente nada. Ele continua ali, mas Ele quer que você ande por fé.
Mas se você não pode diminuir um segundo da sua rotina de oração, porque senão você estava usando Deus para prazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? É desejo de Deus nesse período lhe treinar a voltar a buscá-lo e gerar mais busca, e nunca acomodar. Pode parecer durante o período da aridez que ele não está lá, mas ele está lá, gente. Quando você permanece fiel no período da aridez, com o olho seco, a presença retorna a você, mas você precisa insistir, voltar a bater. Isso é direto, até ele voltar. Você terá sempre tempos em tempos na sua vida de oração, um período de aridez. E o que temos que fazer? Permanecer. Mesmo sem palavras, fique o tempo que você sempre ficou. Mesmo sem lágrimas, sem aparente presença, permaneça. E aí entra o quarto e último período. Você terá constância. Constância não é inércia, preguiça. Um avião parado é preguiça. Um avião voando é constância. O preguiçoso não sai do chão. O constante tem a mesma velocidade. A oração é rotina. Então entenda, sua fase de oração agora, todos vocês, você precisa ler os 2 livros que são treinamento. Toda a sua fase, você vai aprender a orar, vai receber um espírito de oração, e isso vai destroçar você. Você vai virar um... Olha aí, o que é isso, gente? Mas o que é isso aqui, gente? O menino está arrebatado. Quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse menino? Seu filho? Quantos anos tem? 11. Senhor, quantos anos tem essa menina? 9. Oh Jesus. 8. Explica isso aqui. Ele está derretendo, despejando. Então um dia eu falei: Senhor, o que é que eu faço? Eu tenho que ouvir alguma coisa para as crianças, pregar alguma coisa, vestir uma roupa rasgada. Ele falou: Hernando, só vou te pedir uma coisa, não estraga. Eu traduzo na mente deles. Não tem Espírito Santo Kids. Você vai aprender a orar, ele vai destroçar, você vai se quebrantar, vai ter período de aridez, ele vai dizer, mas você tem que continuar, ao mesmo tempo é rotina, depois volta, depois vem a aridez, depois volta. Aí você, quando você passar esses 3 períodos, você não vai ter mais o primeiro. Você já virou alguém que ora, então você não passa mais o início. Agora você vai ter só as 3 fases: quebrantamento, aridez, constância. Quebrantamento, aridez, constância, até Jesus voltar. E não pense que todo mundo que ora vai ser pastor de uma igreja grande e fazer milagre, não. Veja, a oração tem uma promessa: Ele é a recompensa, Ele é o tesouro. Pega isso aqui. Vocês conseguem pôr no telão isso aqui? Isso aqui dessas crianças aqui. Por favor, tragam todas de 10 anos até 19 anos aqui. Não os menores, só de 10 anos para cima.
caminhando entre nós. Curta o Espírito Santo agora. Uma distribuição de queima agora. Não se preocupe. Dura para sempre. Mais alto que você já cantou na sua vida. O Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer como um sacrifício o mais alto que pudermos. O Senhor, suba agora, deixa a sua alma ser elevada aos céus agora. Elevação da adoração. E a sua dura para sempre. Ele disse mais uma vez: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você vai ver a misericórdia sobre você agora. E a sua misericórdia. Você sabia que o amor dele queima? Jeremias disse: o seu amor é como fogo. Você vai sentir queimar aí. É o fogo da misericórdia. Unção é quando o amor explode dentro de nós e vem um desespero, uma vontade de gritar de tanto amor.
Ele diz: eu sou seu pai, sua mãe. Esse desespero não controle. Ele agora lhe dá um amor de pai e de mãe. Ele lhe batiza com fogo do amor. 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 Batiza, queima. Deixa o amor dele queimar agora. Queima, queima, queima. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão,
Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.